Olá, vamos estudar um pouquinho hoje sobre lei da gravitação universal, esta que foi mais uma lei elaborada pelo físico Isaac Newton. Estamos na apostila número 5, aula 78, lei da gravitação universal, página 91. Isaac Newton, ele foi inglês, físico, matemático, astrônomo e também bacharel em artes. Acredita-se que o início do estudo da sua lei gravitacional surge a partir da necessidade de Newton em descobrir qual é a natureza da força que faz com que a Lua fique em órbita ao redor da Terra. Então, Newton queria saber qual era o tipo de força que mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra. Ele tem como inspiração uma maçã caindo. Ao observar uma maçã caindo, ele faz uma analogia com a força atuante na maçã, com a força também que atua no movimento lunar. Então, ele associa a força de ação sobre a maçã em queda à força existente no movimento lunar. Isaac Newton faz suposições geométricas, analogia da queda dos corpos e a trajetória lunar. E, infelizmente, os cálculos eram incompatíveis com os dados obtidos. Isso faz com que Isaac Newton abandone esse estudo por aproximadamente 20 anos. Só a partir de incentivo e influência de outro físico inglês, Edmond Halley, que era matemático também. Então, Isaac Newton retorna ao estudo sobre a hipótese sobre a força causadora do movimento lunar, e agora com medidas mais precisas. Em 1687, ele publica suas considerações no livro Philosophia Naturalis Principia. Então, nesse livro ele estabelece que a força gravitacional que surge entre dois corpos, ela é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional à distância ao quadrado que os separa. Então, cada partícula no universo atrai qualquer outra partícula com uma força diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, nós temos o D. O que representa o D? O D é a distância entre o centro dos dois corpos. E agora a lei da gravitação universal ela é estabelecida como G vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo dividido por D ao quadrado. Essa constante universal aqui, constante de gravitação universal, ela é estabelecida por outro físico francês, Henri Cavendish, que através de um experimento chamado balança de torção, ele determina esse valor de G. E hoje adotamos um valor de G de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado, quilograma quadrado. Campo gravitacional. Então, sabemos que ao redor da Terra tem um campo gravitacional, e esse campo gravitacional é que ocasiona, é devido a ela que nós temos a força gravitacional, que seria a nossa força-peso, tá bom? Então, um corpo próximo à superfície terrestre é sujeito a uma força-peso, que também é a mesma coisa que a nossa força gravitacional. A nossa força-peso, calculamos multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade, que é igual a uma constante de gravitação vezes a massa do planeta Terra, vezes o m, massa do objeto que esteja próximo, dividido pela distância que o separa ao quadrado. M de um lado, m do outro, cortaremos. Então, cairemos que o g, que é a aceleração da gravidade de um planeta qualquer, de um corpo celeste qualquer, é igual a constante universal vezes a massa desse corpo, dividido pelo seu raio ao quadrado. Vamos para o exercício número 1. 3 corpos A, B e C de massas MA igual a M, MB igual a 2M e MC igual a 4M estão fixos sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura abaixo, sendo F a B a força gravitacional que A exerce sobre B. E desconsiderando a força gravitacional da Terra, determine a força gravitacional que A exerce sobre C. Então, vamos utilizar a lei da gravitação universal. Então, a força que A exerce sobre C é igual a uma constante vezes a massa do planeta A, vezes a massa do corpo corpo C, dividido pela distância ao quadrado. Então, temos lá
Então, massa de A é m, massa do C é 4m, e a distância que separa o corpo A do corpo C é 2d. 2d ao quadrado vai dar 4d ao quadrado, 4 em cima, 4 embaixo. Cortaremos, então ficou força que A exerce em C é igual a gm ao quadrado sobre d ao quadrado. Agora vamos relacionar essa força C com a nossa força B estabelecida ali no enunciado. Então, quem seria a força que o A exerce no B? Vamos utilizar a mesma lei da gravitação universal, substituindo os valores. Massa do A, massa do B dividido por B ao quadrado. Então, temos que massa do A é m, massa do B 2m, e a distância que separa A de B é d. M vezes m ao quadrado, então ficou a força que o A exerce em B é 2gm ao quadrado sobre d ao quadrado. Agora, observando esta equação com esta, percebemos que o que modifica dessa para essa é o número 2 aqui. Então, eu posso falar que a força B é 2 vezes a força C. Ou eu posso falar também que a força que o A atrai C é a metade da força que o A atrai B. Então, a força de AC relacionando com a força B é igual a força B dividido por 2, ou seja, é a metade. Força gravitacional resultante em A. Quem que é resultante em A? É a força exercida pelo corpo B, mais a força exercida também pelo corpo C. Aí sabemos que a força que o B atua em A é a mesma força que o A atua em B, par de forças aqui, ação e reação. E a mesma coisa, força que o C atua em A é a mesma força que A atua em C. Então, nós temos que a resultante vai ser F de OAB mais F de AC. Então, nós temos aqui que o F de AC é a metade do F de AB. Então, a resultante em A é 1,5 força que o A exerce em B. Exercício 3. Considerando a massa da Terra 81 vezes maior que a massa da Lua, então, posso falar que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. E sabendo que a aceleração da gravidade na superfície terrestre é 6 vezes maior que a aceleração da gravidade na superfície da Lua, ou seja, o g da Terra dividido pelo g da Lua é igual a 6. Determine a razão. Raio da Terra dividido pela raio da Lua entre o raio da Terra e o raio da Lua. Então, partimos do pressuposto. Então, nós temos a aceleração da gravidade na Terra dividido pela aceleração da gravidade da Lua, sabemos que isso daí vai dar 6. Mas como que eu determino a aceleração da gravidade? É o G, é a constante universal, massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E da Lua, a mesma coisa com os dados da Lua. G em cima, G embaixo. Nós vamos cortar. Essa divisão já foi estabelecida que vale 6. A massa da Terra também foi dado, que é 81 vezes a massa da Lua, substituindo aqui para cortar incógnita, a massa da Lua eu não sei, mas não vou precisar também. Ó. ml sobre r ao quadrado está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, inverto. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então eu tenho. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho que determinar raio da Terra dividido por raio da Lua. Então eu vou pegar esse raio da Terra que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e o raio da Lua que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, e o 6 que está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou raio da Terra ao quadrado dividido por raio da Lua ao quadrado é 81 dividido por 6. Para assumir com esse quadrado aqui, vamos colocar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Aí eu tenho, então, que raio da Terra sobre raio da Lua é igual a raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 6, raiz de 6. Vamos racionalizar, multiplicar por raiz de 6 embaixo e em cima. Aí ficou. Então, raio da Terra dividido por raio da Lua é 9 raiz de 6 sobre 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 é 6. Vamos simplificar em cima e embaixo por 3. Então, ficou raio da Terra dividido por raio da Lua é igual a 3 raiz de 6 sobre 2. Pessoal, encerramos essa aula. Qualquer dúvida, conversaremos posteriormente.